Bom dia, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de português. E hoje nós vamos ver um novo gênero, tá? Que é aí o artigo de opinião. Vocês podem abrir aí para mim. Livro de português, módulo 4, página 22. Esse texto aí, ele vai falar um pouquinho sobre o trânsito. Vocês vão ler com calma, tá? E quando a gente fala de trânsito, a gente fala aí de motorista, ciclista, pedestre, tá? Tudo isso faz parte do trânsito. Vão ler com calma, vão responder as páginas 24, 25, 26 e 27 sobre esse texto, fazer a interpretação, prestar atenção no vocabulário, ver como que é a estrutura. E aí eu trouxe aqui para a gente poder ver aqui como que é a estrutura aí do artigo de opinião, certo? O que é, professora, um artigo de opinião, tá? E aí eu trouxe toda a estruturinha aqui para a gente ver, com calma, detalhes. E aí é um texto opinativo, até porque ele está falando que é opinião, certo? Só que eu tenho que ter meus argumentos. Eu tenho que dar minha opinião, mas tenho que ter meus argumentos, tá? Para que eu consiga, possivelmente aí convencer o leitor de que eu estou certo. Quando eu falo eu, é o autor que está escrevendo o texto. A opinião aí do autor sobre um assunto de relevância é defendida, a pessoa vai defender a opinião, tá? Através de recursos argumentativos, comparações, exemplos, depoimentos. Quais são as características do artigo de opinião? Liberdade de estrutura, o autor domina o assunto, ele tem que saber, tá? Para poder ele ter argumento. É assinado, o autor tem que dizer, ó, fui eu que assinei, fui eu que escrevi esse texto. A linguagem pode variar conforme aí o perfil, né, do leitor. Se é um público mais jovem, se é um público mais sério, se é um público mais infantil. Apresenta uma clara intenção persuasiva. Lembra a história do argumento? Eu tenho que dizer porque que eu estou certo, tenho que ter argumento. O importante é não se contentar mais com o texto, né, com cara de redação escolar. É preciso ter ousadia, né? Só que é com responsabilidade, bom senso, respeito à estrutura básica de uma dissertação e a apresentação do tema aí com o ponto de vista, introdução, argumentos no desenvolvimento e uma retomada da tese inicial na conclusão. O modo como a gente vai falar sobre esse assunto tem que ser aprimorado, né, a cada nova redação que produzir. Então, quanto mais experiente foi o escritor, mais naturalmente vai ser elaborada aí, né, cada uma das partes do artigo. Geralmente, 2 impasses são os mais evidentes ao se escrever. Começar e terminar, né? Nesse momento, a gente vai tratar aí do primeiro caso. Então, para começar um artigo de opinião, tem que ter a preocupação fundamental aí com o tema, né? Levando-se em conta aí que o parágrafo de introdução é o norteador de toda a estrutura da redação, né? Que carrega aí uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira aí pertinente em todo o desenvolvimento do texto. E existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo, né? Mas o que veremos a seguir, vale ressaltar que são alguns modelos sugestivos. Declaração inicial. Abre-se aí o parágrafo com uma afirmação. É a forma mais comum de se desenvolver a introdução. Eu tenho que afirmar para eu poder ter razão, né? A definição é quando se tem o objetivo, tá? De conceituar algo, tá? Um processo, uma ideia, uma situação. Apresentar dados estatísticos é o quê? É dizer que 48% das pessoas já foram molestadas, 31% já tiveram um bem furtado. Então, isso são dados estatísticos, certo? A interrogação ou uma sequência de interrogações é uma forma criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Deve tomar cuidado aí com o número de interrogações, todas deverão ser respondidas, tá? Se você faz uma pergunta,
você tem que responder na redação, tá? E aí a alusão histórica, que é quando se organiza uma trajetória que vá do passado até o presente e do presente para o passado, comparando aí, né, algo aí histórico, geograficamente dos fatos, as ações humanas, ideologias. E a conclusão, retome aí algo que foi dito, evite termos que indiquem tratar-se da conclusão, não utilizar pronome pessoal, ser conciso e seguro ao reafirmar a posição. É a história do argumento, ó, que tem que ter fundamento. Tá bom? Beijo. Todas as nossas dúvidas vão ser tiradas na videoconferência, correção de atividade. Até a próxima. Tchau.